Você considera que você tem uma boa noite de sono? Ou você até adormece, mas acorda cansada, fatigada, com aquela sensação de que você não teve uma noite reparadora de sono? Durante o dia você fica estressada, com dificuldade de concentração. Olha, é bem provável que você esteja já há algum tempo com a questão da sua estrutura do sono prejudicada, tá? E esse vídeo é muito importante, talvez o mais importante que eu fiz aqui para você, mulher, falando da sua saúde mental e também da sua saúde física, ok? Então eu peço que, vai ser muitas informações aqui, mas eu peço que você fique e assista esse vídeo até o final, principalmente se você considera que você tem o seu sono prejudicado, se há muito tempo você não consegue dormir direito, ok? Nos últimos 10 anos, muitas pesquisas estão sendo feitas para falar da importância do sono na nossa saúde. Então, algumas pesquisas sugerem que as pessoas que têm boa noite de sono, pessoas que têm regularidade no sono, quantidades boas de sono diariamente, essas pessoas vivem até 14 anos a mais do que as pessoas que não dormem bem. É isso mesmo, ok? Então, o sono ele é muito importante para a sua saúde. Por que o sono ele é tão importante, Daniel? Porque ele é fator, ele está na base da saúde ou, dependendo de como você está vivendo aí a questão do sono, de adoecimento. Então, para você ter uma ideia, algumas pesquisas sugerem que pessoas que têm regularidade do sono, que têm boa quantidade de sono diária, elas vivem até 14 anos a mais do que as pessoas que não dormem bem. É isso mesmo, tem um prolongamento na vida quando você tem uma regularidade do sono. Então eu poderia aqui fazer uma série inteira sobre a importância do sono na sua vida, mas eu vou trazer aqui somente alguns benefícios, tá? Quando você dorme bem, quando você procura dormir bem, quando você procura ter uma boa noite de sono. O primeiro deles é que você previne doenças, principalmente as doenças que a gente chama neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, como a demência precoce. Por quê? Porque no nosso organismo nós temos ali um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, que durante o sono ele faz uma verdadeira lavagem no nosso cérebro, retirando todas aquelas toxinas que foram ficando ali ao longo do dia. Quando você tem uma noite mal dormida ou fica muito tempo com o sono prejudicado, essas toxinas elas vão ficando no seu cérebro e elas são fatores de adoecimento, ok? Outra coisa é a memória. Pessoas que não dormem bem, elas têm a memória prejudicada, porque é durante o sono, principalmente no sono profundo, que a gente chama de sono REM, que a memória ela é consolidada. O seu cérebro ele vai fazendo um filtro das experiências que você foi vivendo, né? E ele faz um filtro daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Principalmente você que estuda, você que trabalha, por exemplo, com conteúdo, a memória é muito importante, é uma ferramenta de trabalho, só que se você não dorme, essa ferramenta ela fica prejudicada. Um outro aspecto é justamente da concentração. Você reparou que quando você não dorme bem, um dia aí que você não dorme bem, que você não dormiu uma quantidade boa de horas, você no outro dia acordou e percebeu que o seu pensamento ficou mais lento, você teve dificuldade de concentração. E aí o que acontece? As suas tarefas ficam prejudicadas, né? O seu reflexo fica prejudicado. Imagina uma pessoa que não dorme bem e depois ela pega um carro e vai para a estrada, ou ela vai viajar, ou ela vai pegar um trânsito. Os reflexos ficam prejudicados. Essa pessoa ela não consegue raciocinar rápido. O reflexo ele fica prejudicado e você pode inclusive correr riscos em relação a isto. E aí não tem como a gente falar do sono sem a gente explicar um pouquinho do ciclo circadiano. O que significa isso, Daniel? É o nosso relógio biológico, é como o nosso cérebro ele interpreta o dia e a noite. Então durante o dia, o seu organismo ele vai excretando ali aquele hormônio do estresse que é o cortisol, mas em doses muito aceitáveis e inclusive necessárias
para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Então, durante o dia, você tem que estar desperta, né? O cortisol está ali ajudando você nas suas atividades, naquilo que você precisa realizar durante o dia. Quando essa luz natural, a luz do sol, vai embora, então vem a noite, o cortisol ele cai e vem então a melatonina, que é o hormônio do sono. Esse hormônio do sono que vai indicando para você durante a noite que você precisa dormir, que você precisa descansar. Acontece que quando esse ciclo ele fica desregulado, você tem essa série de alterações hormonais no seu organismo. Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de dormir. Por quê? Porque durante a noite ela ainda está muito agitada, ela ainda está trabalhando, ela ainda está muito atarefada. E aí o que acontece? O organismo ele interpreta, não é, que você ainda está ativa e esse cortisol ele fica por muito tempo no seu organismo. Cortisol por muito tempo no organismo é fator de adoecimento. É fator, inclusive, de adoecimento mental, porque o seu organismo ele vai entrando nessa exaustão, ok? Então, é preciso regular esse ciclo circadiano para que o seu sono também ele tenha qualidade. Daniel, e como regularizar esse ciclo circadiano? Então, você pode perguntar assim, mas como saber se eu durmo bem, Daniel? Eu vou trazer aqui alguns sinais que podem ser que o seu sono não esteja tão bem. O primeiro sinal é justamente quando você acorda. Você acorda cansada, você acorda exausta, você acorda com aquela sensação de que você não dormiu, que você não teve um sono reparador. Então, esse é o primeiro sinal. Um segundo sinal é se você acorda sempre com o despertador. Você precisa do despertador para acordar. Esse é um péssimo sinal, não é? Porque indica que você não está dormindo suficientemente bem. Você precisa do despertador para despertar. E a sensação que você tem é que se você não tivesse despertador, você ficaria por mais tempo na cama. E aquela sensação de que o seu colchão tem uma cola, não é? Você demora para levantar. Você, se pudesse, ficava colada ali mesmo na cama. Então, isso também é um péssimo sinal de que provavelmente você não está dormindo bem. Um outro sinal, eu já falei aqui, é justamente essa dificuldade de concentração durante o dia e principalmente a sonolência. Você, durante o dia, ainda fica sonolenta? Você acorda, mas ainda está ali sonolenta, com vontade de deitar na cama e dormir? Isso também é um sinal de que o seu sono não está sendo reparador, ok? Daniel, e como dormir bem, tá? Uma palavrinha aqui muito importante, higiene do sono. Para a gente dormir bem, a gente precisa da higiene do sono. Então anota aí, a higiene do sono ela começa logo quando você acorda. Como assim? Lembra que eu falei do ciclo circadiano, dessa luz do dia? Então a primeira coisa a fazer quando você acorda é abrir as janelas da sua casa. Abra tudo as janelas, deixa a luz entrar, né? Lembra daquela musiquinha lá, deixa a luz do céu entrar. Essa luz natural, ela vai justamente indicar para o seu cérebro que é hora de acordar, que é hora de você estar ativa. E aí o seu organismo vai reagir a essa luz natural. Na parte da tarde, ali, evite a cafeína, principalmente depois das 17, das 18 horas. Isso faz muito mal para o seu sono. Por mais que você diga, não, eu tomo café e eu durmo tranquilamente. Você, como eu falei, você pode pegar no sono. Agora, se a estrutura do seu sono ela está boa ou ruim, isso é uma outra coisa. E o café, ele atrapalha essa estrutura do seu sono, porque a cafeína, ela fica por 6 horas no seu organismo. E a gente sabe que a cafeína, ela é um estimulante. Então, muita atenção para você que toma café à noite, por exemplo, tá? Tira o café, por mais que você seja viciada, mas tira o café da noite, ok? Uma coisa muito importante, talvez seja mais importante da higiene do sono, é 1 hora mais ou menos antes de você dormir, você precisa ir apagando as luzes da sua casa, tá? Vai apagando, principalmente a luz branca. Essa luz branca, que a gente chama de luz artificial, a luz azul, ela é uma luz moderna, é uma luz que ela não existia na história da humanidade, tá? Pensa nos nossos antepassados lá. Eles, para dormir, eles faziam o quê? Eles acendiam uma fogueira para se aquecer para dormir.
Depois, na história da humanidade, a gente teve a luz da lamparina, que também era uma luz amarela. Até pouco tempo, a luz dos postes nas ruas também era uma luz de querosene, era uma luz amarela. Não é? Então, a luz branca, ela é uma luz de hospital, ok? Ela é uma luz de hospital. A luz amarela ajuda a gente a ir entrando naquele processo de adormecer, estimula a produção da melatonina, como eu disse. Então, apaga as luzes da sua casa, coloca um abajurzinho ali, um criado mudo ali perto de você e deixa uma luz bem baixa, ok? E outra coisa, tira isso aqui da sua vida pelo menos 1 hora antes de você dormir, porque essa luz de tela, ela vai atrapalhar muito a sua estrutura do sono, ok? Então, se você quiser ter uma boa saúde mental, se você quiser ser mais disposta para você viver bem o seu dia, inclusive como prevenção de muitas doenças, você precisa regular o seu sono, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para você nesse programa Bem-aventurada. Até a próxima!